Olá, gente, tudo bem? Então, uma questão do concurso da Polícia Militar de Santa Catarina de 2015 aborda o assunto regência verbal. Primeiramente, vamos definir o que é regência. Regência é o estudo do comportamento dos verbos quando eles possuem ou não complementos. Ou seja, nós temos alguns verbos que eles selecionam uma preposição fixa, como é o caso do verbo gostar. Sempre que nós pensamos em uma frase eu gosto, automaticamente nós pensamos na preposição de. Então, a regência do verbo gostar é transitivo indireto com a preposição de. Portanto, esse verbo tem apenas uma única regência. O problema é quando nós temos verbos que possuem duas ou até três regências, como é o caso do verbo assistir, que isso fica para uma outra ocasião, mas vamos analisar os que tem aí. João namora, verbo namorar. O verbo namorar, apesar de ser popularmente utilizado com a preposição com, ele é transitivo direto. Quem namora, namora alguém. Ele não se usa com preposição. Então a gente usa apenas o artigo. João namora uma menina, mas simpatiza. O verbo simpatizar usa-se apenas com a preposição com. Ele não é pronominal, ou seja, ninguém se simpatiza. Não, a pessoa simplesmente simpatiza com. Então, ó, uma e com. E prefere doce a salgado. O verbo preferir, 95% dos casos de uso tem erro de regência. Por quê? Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Esse a preposição. Então, a alternativa correta é a D de dado. Prefere doce a salgado. Se eu colocasse João prefere o doce ao salgado. Por quê? Porque por uma questão de paralelismo sintático, tanto a palavra doce quanto salgado têm a mesma função dentro da frase, que é complemento do verbo preferir. Então, se eu coloco artigo numa, o doce, eu tenho que colocar o salgado também. Aí ele vai se combinar com a preposição a. Aí vai ficar ao salgado. Prefiro o doce ao salgado. Tranquilo? Beijão.